Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa, olha só. E hoje vamos ter aula para a turma do 4º e 5º ano. Isso mesmo, vamos observar aqui qual será o tema dessa nossa aula. A nossa aula de número 11 terá como tema revisão. Revisamos a aula passada, vocês lembram? E essa aula vamos rever novamente, certo? Também assuntos já estudados nas nossas aulas anteriores, tá bom? E aqui a gente vai para a nossa parte 2, porque a aula passada foi a parte 1, certo? Então vamos para o nosso desafio, que foi que o Chaminézinho deixou aqui para você. Encontre o assunto que você mais gostou de rever e assista novamente a aula do nosso canal, no nosso canal do Escola em Casa. E aí, o que foi que vocês mais gostaram de ver lá? Vocês conseguiram lá acessar o verbo, o discurso direto e indireto? Isso mesmo. Então, tenho certeza aí que vocês conseguiram aí rever essas aulas. Pode até ter achado outras aulas lá interessantes e também pode ter assistido, tá bom? Então, vamos observar aqui porque a gente vai iniciar indo para o nosso texto. Temos um texto aí, a gente vai explorar um pouco ele, certo? Olha só. Temos aqui, ó, o mundo da Tayô. Então, apresenta Tayô em dor. Então, ali temos a presença de dois personagens. Por que você voltou triste da escola, Kayode? Porque os meninos me xingaram, dizendo que eu era preto, feio e fedido. Mas você sabe que a sua cor é linda, que você é uma gracinha e que tem cheiro de orvalho da manhã, não sabe? Sei, mas por que na hora eu acredito e dói tanto? Mamãe diz que é porque a falta de educação das pessoas dói mais na gente do que nelas. O importante é se defender e manter a cabeça erguida. Olha só, conseguiram aí observar bem esse nosso texto de hoje? Além de você observar as características desse texto, que você vai identificar o gênero textual, vocês vão observar aí a importância aí desse texto para a nossa sociedade. Olha só, vocês observaram aí os personagens? Vocês viram aí que o Kayode tinha algo que estava deixando ele triste? Vocês viram aí que ele aí, ó, sofreu aí um racismo, uma discriminação pela cor dele aí, ó. E ele ficou muito triste com isso. E veja que mensagem importante a Kayode teve para ele, olha só. Que a falta de educação das pessoas dói mais na gente do que nelas. E a gente não pode aí observar, não pode de forma nenhuma atacar as pessoas assim. Vocês observam aí que vocês têm crianças, tem outros coleguinhas aí de outras cores, pessoas da nossa sociedade têm cores diferentes de pele e a gente não deve discriminar ou xingar elas pela cor, porque isso não importa. Isso é uma coisa importante, que todo mundo precisa ser diferente. Qual é a graça de todos serem iguais, não é? E a gente tem que entender a importância das pessoas negras na nossa sociedade, certo? Incentivá-las e destacar sempre o quanto elas são importantes e o quanto colaboram e que somos todos iguais, certo? Então vamos observar aqui agora que esse nosso gênero textual foi uma história em quadrinhos, que resolveu aí ilustrar para vocês aí uma história que tem um pouco de dor aí do personagem, certo? Vocês viram lá as características desse gênero textual? Então vamos observar aqui. É uma narração de histórias através de desenhos e textos em uma sequência. Vocês observaram ali que tinha a sequência ali? Isso. São compostos por imagem e texto, que o texto vinha ali presente dentro de balões. Vocês viram aí? Tem os balões lá, com a fala do personagem e tinha a imagem, que também é muito importante aí nas histórias em quadrinhos, certo? Balões são usados para o diálogo dos personagens, como eu falei para vocês. Isso mesmo. Cada vez que os personagens falam, elas vão aparecer em balões. Muitas vezes esses balões aí, eles vão ter formatos diferentes de acordo com o que vai ser expressado naquela fala, certo? Vamos agora revisar. Chegou a hora de revisar aí e a gente vai iniciar aí observando sobre os adjetivos, certo?
Então, os adjetivos, a gente lembra lá várias coisas sobre os adjetivos, mas vamos ver aqui. Os adjetivos são eles que, letra A, dá nome a seres, coisas e sentimentos. Será que os adjetivos são isso aí? Ou letra B, indicam ações e fenômenos da natureza? Ou letra C, atribui características a substantivos? Ou letra D, palavras que indicam pessoas do discurso? O que é o adjetivo aí? A gente vai observar aqui e junto com o chaminézinho a gente vai relembrar o que é o adjetivo. Adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Lembra lá que o adjetivo ele serve aí para caracterizar esse substantivo, dar uma característica a ele? Isso mesmo. Então, a gente observando aqui as questões, a gente vai observar a alternativa correta. Vamos reler aqui a alternativa da letra C. Atribuem características aos substantivos. Vocês viram que essa resposta se adequa aí aos adjetivos? Isso mesmo. Então, vamos observar aí? Isso aí. A resposta correta é esta, certo? E agora, de acordo com a história de quadrinho que a gente viu lá, letra A, dá nomes a seres, coisas e sentimentos, indica ações e fenômenos da natureza ou atribui característica aos substantivos. Vocês observaram lá o quanto aí foi diferente, o quanto aí aqueles adjetivos que estavam lá presentes e que a gente vai ver aí nas nossas próximas questões, certo? Olha aqui. Quais adjetivos estão presentes no primeiro quadrinho? Como eu mostrei para vocês, as histórias em quadrinhos elas vão mostrar o seguinte. Então, a gente observa aí nesse primeiro quadrinho aí da sequência da nossa história em quadrinhos. Então, a gente vai observar aqui na fala aqui do Caio D, ele vai falar o seguinte: porque os meninos me xingaram dizendo que eu era preto, feio e fedido. Essas foram as características que foram atribuídas para Caio D. Que são características que não são legais, vocês perceberam isso? Que o deixou triste. Olha só, mas observa aqui. Quais são as características? Quais foram esses adjetivos que não foram legais, que foram atribuídos a ele? A letra A, triste e xingaram. Será que esses são adjetivos? Letra B, Caio D e meninos. Letra C, xingaram e dizendo. Ou letra D, preto, feio e fedido. Quais aí são adjetivos? Como a gente observou, esses foram os adjetivos que foram atribuídos a ele. E agora, no número 13, a gente vai observar o seguinte. Os adjetivos na fala do menino que estão presentes no primeiro quadrinho se identificam como? Olha só, esses adjetivos que a gente acabou de ler, eles são compostos, eles são pátrio, eles são adjetivos simples ou adjetivos derivados. Vamos refrescar a nossa memória, porque isso aí são as classificações dos adjetivos, certo? Então, a gente vai observar o seguinte, que um adjetivo simples é bonita, é feio, olha aí, algo bem, mas se for um adjetivo composto, a própria palavra já diz composto, mas ele tem mais de uma palavrinha aí, ó. A gente tem azul marinho, uma composição aí de duas palavrinhas. E a gente tem aí o adjetivo primitivo, que é alegre, que pode ser aí, a gente vai observar também, que pode ser aí um substantivo, certo? E esse adjetivo aí, ó, ele vai ser uma palavra aí que ela é o radical, que é o alegre, e ela vai derivar aí, ela vai ter um derivado, que derivou do adjetivo aí primitivo, alegre, e o derivado dela, que derivou de alegre, alegremente. Conseguiram observar aí? E aí o pátrio, que é africanos, por exemplo, aí. A gente tem brasileiros, que fala aí da nacionalidade da pessoa, e sempre aí, por isso que tem o nome pátrio, certo? Então vamos observar aqui. Qual será o objetivo, os adjetivos presentes? A gente viu que os adjetivos, eles são adjetivos simples, certo? E a resposta certa dessa questão é a letra C. Vamos dar continuidade e vamos observar. Qual adjetivo derivado podemos atribuir ao adjetivo primitivo presente no primeiro quadrinho na fala da menina?
Olha só, a gente tem ali a palavra triste. E aí, triste é um adjetivo, certo? Que ele é primitivo, temos aí o radical da palavra. E qual adjetivo aí pode aí derivar do adjetivo triste? Olha só, será que é alegremente, que deriva de triste? Ou é tristonho, que está na letra B? Ou é letra C, infeliz? Ou letra D, feliz? A, B, C ou D? A gente vai observar, como o próprio nome já diz, triste, o derivado é tristonho. Olha só, está derivando aí da palavrinha triste, certo? Então vamos observar aqui. Temos aí uma frase. O menino é uma gracinha, que estava aí presente na fala da personagem da menina, quando estava ali tentando amenizar a dor daquela criança. Então, olha só. Ao flexionar essa frase em gênero o adjetivo, olha, preste atenção. O adjetivo será modificado para feminino se a gente modificar o gênero. Olha só, o adjetivo terá que ser substituído, ou letra C, o adjetivo não será modificado, pois é uniforme. Ou letra D, esse adjetivo é biforme. Vocês lembram lá sobre adjetivo aí, a flexão do gênero, e o que é um adjetivo uniforme e o que é um biforme? Vamos observar aqui. Menina, ela está aí, é um substantivo feminino, e olha só o adjetivo que foi atribuído. Menina inteligente. Se temos aí menino inteligente, temos aqui, ó, menino inteligente. Então, temos dois gêneros aí, o masculino e o feminino, e temos adjetivo uniforme para eles, que essa palavra não se modificou. Inteligente serve para o feminino e para o masculino, tornando assim uniforme. E temos aqui, ó, o bolo e a sopa, que são aí comidas, e o adjetivo ele foi modificado porque o bolo está no masculino e a sopa está no feminino. Olha só, o bolo gostoso, a sopa gostosa. Olha aí a letrinha aí modificando. O O e o A foi modificado. Observaram aí que esse adjetivo ele sofreu uma alteração, porque ele é biforme. E aqui, olha aí, o adjetivo, se a gente fosse colocar essa frase modificando seu gênero, será a menina é uma gracinha. Aí, gracinha, que é o adjetivo atribuído, olha só, ele é uniforme ou ele é biforme? Eu preciso escrever duas formas, olha só. Ele é uniforme, porque eu não iria precisar modificá-lo devido ao seu gênero, tanto para o feminino como para o masculino, seria gracinha, certo? Então, essa seria aí a resposta correta. No número 6. Sua pele é tão bonita quanto a deles. Então, aí está dizendo o seguinte para a gente. Qual comparativo estão sendo usados na frase acima? Olha só. Sua pele é tão bonita quanto a dele. Há uma comparação aí quando a gente fala na flexão de grau, que é aí o comparativo. Então esse comparativo aí é de superioridade. Será que está dizendo que uma pele é mais bonita do que a outra? Superior? Ou será que é igualdade? Está dizendo que as duas aí são bonitas. Ou aí, ó, comparativo de inferioridade, dizendo que é menos bonita do que a outra. Ou não há comparação aí nesta frase. A gente vai observar aí, ó, que o tão quanto ele é usado aí para estabelecer uma igualdade. Não é isso? Isso mesmo. Então a resposta certa seria a letra B, porque ele está igualando aí, ó, essa cor de pele, a boniteza aí da cor de pele, certo? Então vamos observar aqui a flexão do comparativo. Olha só. Usado para fazer uma comparação entre seres, coisas ou ideias representados pelo substantivo. Olha só a igualdade. João é tão rápido quanto Marina. Igual como a gente viu na nossa frase. Letra no comparativo de superioridade. João é mais rápido do que Marina. Superioridade. E agora inferioridade. Como seria que ficaria? Marina é menos rápida do que João. Então, aí a gente observou aí que a resposta correta foi o comparativo de igualdade, porque é tão quanto.
As duas peles aí são bonitas, está tornando algo igual, certo? E agora a gente vai observar aqui que a gente vai preencher aí esse cartão de resposta. Olha só. O cartão de resposta é muito importante na hora do preenchimento dele, porque você precisa observar todas as questões. A gente viu que o nosso tema trabalhado hoje aqui foi adjetivos, não é? Então a gente vai ver que ele atribui essas características os substantivos, pode ser o personagem que está presente ali naquela frase, e aí vocês vão observar que é importante observar todas as suas flexões, que foi o que a gente viu hoje, não é? Então, na hora de marcar as questões, é importante que você reavalie todas as questões aí que você respondeu para se certificar de que realmente respondeu de forma correta, certo? Então, depois que você respondeu aí, escolheu a alternativa, pode até marcar um X lá na prova, mas na hora do cartão resposta você vai precisar preencher esse círculo aí, preenchendo todo aí com a sua caneta, certo? Depois que você preencher aí de acordo com a resposta correta, questão número 1, ali ó, mostrou pra gente que a resposta correta foi a letra A, então foi preenchido ali a bolinha da letra A. No número 2 foi a letra B, então foi preenchido a bolinha da letra B, certo? E agora chegou a hora do nosso desafio. Qual foi o desafio, Chaminézinho, que você sugeriu pra gente? Pesquisa história em quadrinhos sobre o racismo. Olha só que legal. Você vai lá procurar histórias em quadrinhos, certo? E tem que ter um tema essa história em quadrinho, não é qualquer história. Que no caso aqui, ó, é o racismo. Você vai lá, procura lá. E que tal identificar aí se há presença de adjetivos nessas falas dos personagens, como a gente viu aqui hoje? Você vai observar se há e classificar esse adjetivo. Será que é um adjetivo simples? Será que é um derivado? Então você pode observar tudo isso aí nessa história em quadrinho que você vai observar. Você pode fazer o recorte dessa história em quadrinho, você pode tirar uma foto, você pode colar no seu caderno, você pode até desenhar. Que tal? E também você pode se inspirar em e fazer sua própria história em quadrinho aí sobre o racismo, tá certo? Então, aqui junto com o Chaminézinho a gente vai fazer uma pesquisa e vai trazer uma nova história, porque se vocês perceberam, o texto de hoje teve também aí o tema racismo, tá bom? Então, cumpre aí o teu desafio, porque na nossa próxima aula tenho certeza aí que vai ter muitas histórias legais e que a gente possa aí despertar aí para a conscientização aí de combater o racismo na nossa sociedade, que é algo tão presente que a gente precisa, na verdade, combater todos os dias, tá bom? Então faz tua atividade que na nossa aula a gente vai estar aqui te esperando. Beijos para vocês e até a próxima!